Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus de Praga, Abençoai-nos, Consolador das dores, rogai por nós, São José, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes do Padre Marcos começar então a conferência, fazer uma breve observação, né? É um tema muito em voga, né? Em alguns meios católicos. Nosso objetivo não é fazer polêmica pura e simplesmente, mas mostrar um pouco a origem, os princípios por trás da teologia do corpo, né? Eventualmente algumas ressalvas e as consequências, né, que decorrem desses princípios e da aplicação deles, né? A teologia do corpo, evidentemente, não é magistério infalível da Igreja, certamente não é. Então existe essa boa liberdade para uma consideração séria, como se pretende fazer nessas duas conferências, né? Então, vamos ver a questão da teologia do corpo em duas partes, né? Primeira parte, que não se assustem, vai ser mais árida. A gente vai analisar todos os princípios filosóficos que foram absorvidos, né, e que servem como princípio da dita teologia do corpo. E à tarde, depois do almoço, a segunda parte, a gente vai analisar a filosofia do corpo em si. Então, são duas conferências sobre o mesmo tema. Então, primeira, como que a teologia do corpo se apresenta hoje em dia, né? Então, tem uma citação aí de um curso de teologia do corpo na internet. Então, como que as pessoas encontram ela por aí, sobretudo nos meios ditos conservadores, né? Então, lê a citação: em continuidade com a tradição das chamadas audiências gerais, iniciada em 1870 por Pio IX, o Papa João Paulo II começou logo após a sua eleição um ciclo de catequeses entre setembro de 1979 e novembro de 1984 a respeito da teologia do corpo. Um importante capítulo da antropologia teológica e moral familiar da Igreja Católica. Trata-se de uma resposta à crescente onda de ideias e práticas que, em sua essência, acabam por destruir a família, o matrimônio e a própria dignidade humana. Só o corpo, afirma o Papa, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. E ele foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus e assim ser sinal dele. Eis aí a intuição fundamental de suas catequeses. Então é um ultra mega resumo. A teologia do corpo foi formada através de uma série de catequeses entre esses anos, mais de 100, e que buscou ser uma resposta moderna para todos os problemas que envolvem a sexualidade humana. Então, buscar dar uma visão sobrenatural da sexualidade, uma visão sobrenatural do corpo. Basicamente, é isso. Mas, evidentemente, não é só isso. A gente vai ver em duas partes, né? Primeiramente, os princípios filosóficos e depois a teologia do corpo em si. A gente vai analisar os princípios filosóficos e analisar depois as catequeses e comparar com os princípios filosóficos e teológicos tomistas, né? E, justamente, como o padre Daniel falou, expor os pontos em que a teologia do corpo se afasta desses princípios teológicos de São Tomás de Aquino. E não vai ser difícil de ver que se afasta bastante.
e daí ver quais são as consequências desses princípios que foram adotados e que se distanciam dos princípios da filosofia e da teologia tomista, sobretudo da moral com relação ao matrimônio, como que isso acabou influenciando a moral católica hoje em dia. Então, algumas fontes, né? 3 fontes para a primeira parte e 3 fontes para a segunda. Então, basicamente, a gente vai falar de 2 correntes filosóficas principais, né? Que é a fenomenologia e o personalismo. Então, tem esse autor, Juan Manuel Burgos, espanhol. Opa. Ih, tá aparecendo. Ele é um dos maiores especialistas sobre a filosofia personalista hoje em dia. É justamente uma referência no personalismo. Então tem esse livro aqui que é editado pela Cultor de Livros, Introdução ao Personalismo, que faz um resumo muito bom. E também tem esse livro aqui, La Filosofia Personalista de Karol Wojtyła, que também analisa o personalismo no Papa João Paulo II. E esse artigo que está na internet, de um filósofo, Hans Köchler, A Fenomenologia de Karol Wojtyła, a respeito do problema da fundação fenomenológica da antropologia. Então, como a gente vai ver como está aí, a gente vai ver basicamente sobre a fenomenologia e sobre o personalismo, que são as fontes que formaram a filosofia do cardeal Wojtyła, que é o Papa João Paulo II. Então, os livros que foram tirados na segunda parte para analisar a teologia do corpo, que é a coletânea de todas as catequeses, né? A teologia do corpo. Esse livro, Corpo e Transcendência, de um padre polonês, Jaroslaw Merek, alguma coisa assim. Depois podem perguntar para o Pacula como que pronuncia. Então, Corpo e Transcendência, que é justamente a análise filosófica e teológica da teologia do corpo, por esse padre polonês. E desse fulano, que é bem famoso a respeito da teologia do corpo, teologia do corpo para iniciantes. As citações eu peguei da edição inglesa, da edição americana, Theology of the Body for Beginners. Então, vão ter algumas citações em inglês na segunda parte. Então, o que a gente vai ver agora? Primeira coisa, a gente tem que falar da ética kantiana, principalmente naquilo que se refere à dignidade da pessoa humana. Hoje em dia se fala à torta direito de dignidade da pessoa humana, ninguém sabe o que é. Mas, na dúvida, fere a dignidade da pessoa humana. A mãe manda o filho arrumar a cama, mãe, isso daí vai contra a dignidade da pessoa humana. Então a gente vai ver o que é isso. A gente vai ver a fenomenologia, o personalismo e o personalismo fenomenológico de Karol Wojtyła. Que ele fez ali uma mistura de personalismo com fenomenologia. Então, vamos começar pela ética kantiana. Então, aqui a gente vai falar da ética e não da epistemologia, da teoria do conhecimento. Mas, só para lembrar, né, Kant, ele fala que a gente não pode conhecer as coisas em si, somente os fenômenos, como essas coisas se apresentam para mim. Então, não é o objeto que determina o sujeito, mas o sujeito que determina o objeto. Então, vamos por partes.
o que qualquer pessoa sensata, e nesse caso São Tomás de Aquino, vai dizer? Vai dizer que eu vejo um sino porque eu sei que isso é um sino porque isso é um sino. Então, parece meio óbvio, mas isso tem a biografia de São Tomás de Aquino, escrita pelo Chesterton. Tem uma parte que ele fala que toda a questão da filosofia de São Tomás está em que ovos são ovos. Ele fala eggs are eggs. E não uma negação da galinha, ou então um vir a ser perpétuo do ovo e da galinha. Não, o ovo é um ovo, a galinha é uma galinha. Então, existe uma forma de sino, e não a figura, a forma mesmo, com forma e matéria, que eu abstraio e que daí, por meio dessa abstração, eu sei que isso daí é um sino. Agora, para Kant é justamente o contrário. Eu tenho uma categoria de sino na minha cabeça e que o meu intelecto vai dizer isso é um sino. Eu digo que isso é um sino. Então, eu faço a realidade. A realidade depende de mim. É um subjetivismo. Na verdade, é um idealismo, mas, para resumir, né, é o sujeito que determina a realidade, não a realidade que determina o sujeito. Basicamente é isso. Mas não é isso que interessa a gente. O que interessa para a gente é a ética, que está formulada nessas 3 obras principais: Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Crítica da Razão Prática e Crítica do Julgamento. Então, ele vai buscar, por meio da ética, o que é um ato bom, né? Então, ele vai começar afirmando que a única coisa que é incondicionalmente boa é uma boa vontade. E essa boa vontade é uma ação desinteressada, por puro dever. Então, se eu busco um bem na ação, essa ação ela não é desinteressada. Se eu busco prazer, se eu busco fazer o bem, se eu busco o céu, isso daí é uma ação que não é desinteressada. Isso daí e daí eu vou estar utilizando instrumentos, eventualmente vou estar utilizando pessoas como instrumentos para atingir um fim que não é simplesmente cumprir o puro dever. Então, para Kant, a verdadeira ação boa é a ação que é feita por dever, para cumprir uma lei, que a gente vai ver qual que é essa lei, que é imposta pelo próprio sujeito. Então, o que é essa lei que eu devo cumprir, esse dever que eu devo cumprir, né? Então, chega no imperativo categórico, que determina a ação independente de todo o fim a atingir e tem o seu fundamento apenas na consciência moral. Então, é aquilo que vai determinar que a ação é boa, independente de qualquer coisa. Então, existem 3 formulações desse imperativo categórico, que é: age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Então, faz aquilo que age de forma com que essa lei pudesse ser aplicada a todos os homens. Faça aquilo que todo mundo deveria fazer, em outras palavras. A gente vai ver que esse imperativo categórico é importante depois para entender também a filosofia do Cardeal Wojtyła. Então, a segunda formulação é fim em si mesmo. Age de tal forma que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim e nunca simplesmente como meio. Então, a pessoa deve ser sempre um fim. Para Kant, o homem é um fim em si mesmo, não tem nenhuma finalidade acima dele. Isso daí, por si só, você já dá para ver que não é católico, né? Porque o nosso fim é Deus, é a vida eterna. Mas, bom. Então, o homem é o fim de todas as coisas. Isso daí vai fundamentar a dignidade da pessoa humana. E o
formulação da autonomia, age de tal maneira que tua vontade possa encarar a si mesma ao mesmo tempo como um legislador universal através de suas máximas. Então, as máximas que guiam o ato do homem o homem deve se encarar nas máximas que ele utiliza para guiar seus atos como um legislador universal. Então, aquilo que você faz se deve se encarar como os princípios que regem todos os homens. Legislador universal. E aí isso daqui vai fundamentar a autonomia do sujeito moral. Então, diante de todas as coisas que são complicadas, a ética de Kant não é simples, mas basicamente a gente vê que o homem é o fim supremo, ele é o legislador universal e ele age de forma que aquilo que ele faz deveria ser a norma para toda a humanidade. Então, vocês podem perguntar, então, é ele que determina aquilo que é bom, aquilo que é mal? Sim. Não deve haver não há nenhum princípio moral acima daquele que o homem impõe. Então, o imperativo categórico de Kant fundamenta duas coisas, a dignidade da pessoa humana e a autonomia do sujeito moral, que, na verdade, é o que interessa a gente, mas é que eu não posso lançar isso de forma aleatória. Afinal, são fundados no imperativo categórico. Então, o que é a dignidade da pessoa humana? O homem é um fim em si mesmo e não pode ser utilizado como meio, como um objeto. Então, ele tem em si mesmo uma dignidade que faz com que ele é o fim de todas as coisas. O homem é um fim em si mesmo. Eu tive um professor na faculdade que era fã de Kant e ele ficava falando isso toda hora. O homem é um fim em si mesmo, o homem é um fim em si mesmo. Então, justamente, há uma diferenciação entre pessoa e coisa. O homem é uma pessoa. Por isso que fala da dignidade, por isso que a gente fala da dignidade da pessoa humana e não do homem. Então tem aqui tirei de um artigo desse desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, essa dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, nesse sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover a sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência. Eu me perdi aqui. Da própria existência da vida em comunhão com os demais seres humanos. Então, esse fato de que o homem é um fim, dá em si mesmo, dá a ele uma série de direitos para viver bem, para ser feliz, etc. Mas que, sobretudo, que nada coaja a sua vontade. Acima de tudo. Porque o homem determina autonomamente o seu próprio fim. Daí vocês podem perguntar, mas, padre, então não é possível que você tenha, por exemplo, no Brasil, 180 milhões de indivíduos 100% autônomos, né? Sim, mas é que justamente a gente vai ver a questão da autonomia do sujeito moral, que toda lei deve ser imposta, antes de tudo, pelo próprio sujeito, porque ele determina o seu próprio fim. Nenhum ser racional do mundo pode negar um ordenamento que tem no seu vértice aquele respeito por si mesmo, no qual todos são iguais. Então, justamente, esse é o objetivo de Kant. Fundar um ordenamento ético que não possa ser negado por nenhum ser humano, porque é fundamentado na própria dignidade dessa pessoa. Então, aí a gente já joga no lixo, por exemplo, a questão do bem comum. E a gente, no bem comum, no ordenamento da sociedade, passa para o interesse geral, né? Então, por quê? Porque o fim da sociedade vai ser o meio termo entre o interesse de todos os indivíduos para que todos eles sejam respeitados de alguma forma, e não o bem comum.
Então, se ele é plenamente autônomo, né, ele é o sujeito de todos os fins. O ser humano é o centro de todos os fins do universo, da criação. E ele, através da sua vontade, é legislador em relação à lei moral, ao mesmo tempo subordinado a essa lei. E sim, existe uma lei moral, mas é aquela que é imposta pelo próprio homem. Essa ação faz o ser humano autor da lei moral, ele confere a autonomia da vontade, e a autonomia constitui-se como um fundamento da dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional. Então, o fundamento da dignidade, justamente, é essa autonomia plena do sujeito moral. O homem é um ser que se autorregula a si mesmo, que se autodetermina em liberdade. O homem possui, nesse sentido, um poder absoluto. A sua razão autônoma e livre determina a sua própria lei. Então, é a vontade que vai determinar a lei, não é a natureza do homem. Então, a gente já vê aí, justamente, mais um ponto contrário a São Tomás e contrário à doutrina católica, né? Então, não tem nada acima do homem, nem Deus. Nem a natureza. Cada indivíduo, enquanto ser racional, é autor das leis que impõe a si mesmo. Então, aí que tem justamente, joga fora a autoridade. A autoridade não tem que impor a lei porque ela é pro bem do homem. Não, ela tem que convencer o fulano que ela é boa para ele e daí, a partir daí, que ele vai respeitar essa lei. Isso entra na própria pedagogia. Os pais não têm que explicar sempre, em todo instante, por que é bom que o filho arrume a cama. Eles, justamente, antes de tudo, eles têm que ver nos pais a autoridade e o bem que tá lá para zelar pelo bem comum. E não porque é bom para ele ter uma cama sempre arrumada. A partir daí se chega num momento em que, para a pessoa respeitar a lei, para ela respeitar a ordem, ela tem que, antes de tudo, ver que aquilo é bom para ela. Na prática, isso não chega a esse ponto, mas é justamente o leitmotiv que está por trás disso, né? E, bom, a partir daí vai chegar em toda a questão de estabelecer uma ordem supranacional, né? O direito cosmopolítico deve circunscrever essas condições de uma hospitalidade universal e de uma ética supranacional. Daí, a partir daí, você tem a ONU. Então, o que a gente vai guardar, né, dessa questão da ética kantiana é justamente a dignidade da pessoa humana e a questão da autonomia do sujeito moral. Bom, agora a questão da fenomenologia, né? Pulamos de uma filosofia para outra. Filosofia representada aqui principalmente por Husserl e Max Scheler. Então, a fenomenologia vai partir da questão do problema da ciência moderna, né? A verdade científica é efêmera, é uma verdade provisória até que o método científico mostre o contrário com fatos novos, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui como exemplo a questão dos modelos cosmológicos, né? Então, você tinha lá o modelo cosmológico de Ptolomeu, que colocava a Terra no centro do universo, o Sol circundando a Terra e todos os astros circundando a Terra. E funcionava muito bem, tanto que eles conseguiam prever o movimento dos astros, conseguiam navegar, conseguiam até prever os eclipses. Isso funcionava. Mas se mostrou que era falso. Então, daí se adotou o modelo cosmológico heliocêntrico, né, com o centro copernicano, né, que demorou um bom tempo para funcionar da mesma forma que funcionava o modelo ptolomaico, mas que era observável e tudo mais. Então, o método científico dá uma explicação durante um tempo e depois, com novas evidências, ele muda, né? Então, vai ter um problema entre
a ciência moderna, que vai dizer que só é verdade aquilo que é observável e que não existe nenhuma metafísica, afinal de contas, tudo aquilo que vem da razão humana justamente depende inteiramente da razão e não corresponde à realidade. Enquanto que os outros, o pessoal subjetivista vai dizer, não, mas a verdade científica é efêmera, não serve para nada. Então, a fenomenologia vai dizer que todos os fenômenos do mundo devem ser pensados a partir das percepções mentais de cada ser humano. Ela vai tentar estabelecer um método filosófico que dê conta da filosofia, ao mesmo tempo que dá conta da ciência. Então, todos os fenômenos do mundo devem ser observados a partir das percepções mentais de cada ser humano. Tudo que é informado pelos sentidos é mudado em uma experiência de consciência. Então, você tem lá o Kant que fala que a minha consciência cria a realidade. Você vai ter o pessoal realista que vai dizer, não, a realidade forma o meu conhecimento. Os cientificistas que vão dizer só existe aquilo que é concreto, só, pronto, acabou, sino, está ali. A fenomenologia vai falar, não, de fato, tem uma realidade, mas ela é mudada a partir do momento em que eu tenho ciência dela, porque ela vai ser conhecida através da minha experiência de consciência. Então, o objetivo é eliminar os pressupostos do mundo real. Então, para eu conhecer algo, eu tenho que eliminar todo o pressuposto do mundo real e empírico de um objeto de ciência. No estudo da experiência pessoal da consciência, não devemos nos preocupar se ele corresponde ou não a objetos do mundo externo à nossa mente. Então, a fenomenologia vai dizer, não, a gente não tem que se preocupar com uma realidade externa. Porque eu não posso conhecer essa realidade externa, o que eu conheço é a experiência. Tudo que eu conheço é a experiência. Se ela corresponde ou não com os objetos do mundo, não me interessa. O que me interessa é a experiência. Vocês veem aí que isso daí já se afasta bastante do realismo de São Tomás. O interesse para a fenomenologia não é um mundo que existe, mas sim um mundo como o conhecimento do mundo se realiza para cada pessoa. Então, o objetivo não é a realidade, mas a realidade tal qual ela aparece para cada um e que é diferente para cada um. Então, o objetivo é focar nas coisas para si e não em si. Então, existe aí a redução fenomenológica, que é restringir o conhecimento ao fenômeno da experiência. Eu só posso conhecer aquilo que eu experimento. E esse experimento é pessoal. Essa experiência é pessoal e incompartilhável. Restringir o conhecimento ao fenômeno da experiência da consciência, considerando o mundo real, preocupando-se com o conhecimento do mundo na forma que se realiza e na visão do mundo que o indivíduo tem. Então, se preocupar com a subjetividade de cada indivíduo. Porque cada indivíduo tem uma visão de mundo, cada indivíduo tem um conhecimento pré-existente, e de forma que vai fazer com que cada experiência seja diferente para cada um. Então, o conhecimento é diferente para cada um. Evidentemente, esse conhecimento vem de algo concreto, que é o mundo. Mas, então, justamente não é aquele subjetivismo da epistemologia kantiana, de Kant, que faz com que a minha visão do mundo seja a realidade. Não, o caminho é inverso. Existem os fenômenos que vêm para mim e que existe uma interação, consciência, que faz a partir daí a realidade. Essa é a fenomenologia. Agora tem uma fenomenologia sui generis, que é a fenomenologia do Max Scheler, que é a fenomenologia dos valores. Então ele vai criar uma filosofia dos valores. Os valores são realidades a priori, que existem independente do homem, e que são dados ao homem de forma intuitiva e imediata, e o seu ser independe do ser dos objetos, que lhe servem de suporte.
Ele vai criar uma ética fundamentada em valores materiais a priori, ou seja, objetivamente existentes fora da experiência humana e apreendidos por um ato emocional. Então, o Bakhtiari vai se preocupar muito com a emoção, sobretudo ao amor. Então, tem essa série de valores, né? Que é o amor, justiça, caridade, benevolência, etc. E que vão dar justamente o valor aos atos, para que esses atos sejam bons. Então, ele quer resgatar o valor imanente e inalienável da pessoa humana, porque ele quer sair de um subjetivismo total para colocar fundamentos objetivos e independentes da experiência para guiar os atos. O amor mas aqui é amor sentimento mesmo. Não é o amor de caridade que o padre Daniel falou, está longe. É o valor central da pessoa humana que leva ao descobrimento dos demais valores. A experiência dos valores supremos leva o homem a ser a imagem e semelhança de Deus. É a partir do sentimento que o homem vai descobrir o valor do amor, que vai fazer com que ele descubra os demais valores. E essa descoberta é uma experiência, né? Cada valor cria uma experiência no homem. E a partir daí que ele vai guiar seus atos pelos valores e vai aí ser uma imagem e semelhança de Deus. E esse amor deve levar à construção de valores éticos comuns. Então, é uma tentativa de salvar a ética do subjetivismo, da experiência individual, e criar valores éticos comuns, que também era, de certa forma, a preocupação do Kant, né? Mas é justamente muito... não tem nada a ver com virtude, com a razão, mas com sentimento. Com sentimento de valores que vão guiar as ações. Então, nós temos aqui a importância da fenomenologia do Max Scheler, né? Papa João Paulo II defendeu em 54 a sua tese, uma avaliação da possibilidade de construir uma ética cristã baseada no sistema de Max Scheler. Então, a fenomenologia vai ser justamente a base filosófica inicial do Papa João Paulo II. Então, ele vai dizer no discurso, a delegação do Instituto Mundial de Fenomenologia de Hannover, em 2003, a fenomenologia é quase uma atitude de caridade intelectual para com o homem e o mundo, e do crente para com Deus, princípio e fim de todas as coisas. Então, por que ele vai se interessar pela fenomenologia? Ele vai se interessar pela fenomenologia porque é uma síntese entre a objetividade e a subjetividade. Então, ele vai dizer, não, o homem moderno ele é completamente subjetivista. Ele quer mudar a realidade de acordo com o seu intelecto. Mas a gente não pode tirar ele desse subjetivismo. Seria uma agressão a ele. Então, a gente vai justamente utilizar a fenomenologia para que, por meio da experiência, por meio da sua subjetividade, ele seja conduzido para algo objetivo. Então, conduzir ao bem em si por meio do bem para si, por meio da experiência do bem. Conduzir para o bem por meio da experiência do bem. Então, conduzir o homem a alguma coisa objetiva por meio do seu subjetivismo. Isso acaba sendo um problema, porque vai deixar ele no seu subjetivismo. Tudo vai se basear na sua própria experiência, ainda assim. E também isso vai contra a própria natureza do intelecto humano, né? Que é a abstração. Que é você receber a forma das coisas no teu intelecto. É você conhecer que isso é um sino porque isso é um sino, tem a forma de sino. E quando eu falo forma, não é a figura, é justamente aquilo, a cineidade do sino. É aquilo que faz que o sino, se o sino seja sino e não uma vaca. Agora, outra filosofia muito importante que é o personalismo,
que foi desenvolvido, antes de tudo, pelo Emmanuel Mounier, um francês, e que busca, após a Primeira Guerra, após a ascensão dos totalitarismos, com influência de Kant, Kierkegaard, Husserl e São Tomás. São Tomás está aqui só porque eles citam, não porque tem influenciado de fato. Mas ele está de gaiato ali. Então, o personalismo é muito particular. Existem vários personalismos. É, antes de tudo, uma linha de pensamento que é uma filosofia concreta, né? Tem de tudo ali. E vocês vão ver que tem de tudo mesmo. E também ele se busca fazer uma oposição a não sistemas de pensamento em si, mas justamente a práticas dos governos que estavam surgindo, né? Então, ele se busca se opor aos individualismos, ou seja, o capitalismo liberal, ao individualismo, e ao mesmo tempo aos coletivismos, ou seja, os totalitarismos, marxismo, nazismo e fascismo. Então, entre o individualismo total e o coletivismo, ele busca uma terceira via, que seria a via da pessoa. Então, o respeito da pessoa humana. Uma ação, para o personalismo, uma ação vai ser moralmente boa na medida em que ela respeita a pessoa humana e contribui ao seu épanouissement. Épanouissement é uma palavra francesa que significa florescer, né? Uma flor, por exemplo, épanouie. Uma flor floresce. A gente poderia substituir aqui em português, né, por pleno desenvolvimento. A obra principal em português é desse fulano, Juan Manuel Burgos, Introdução ao Personalismo. Então, o personalismo vai rejeitar o individualismo e os coletivismos, rejeita o liberalismo e os socialismos, rejeita o materialismo e o niilismo. Então, busca ser uma terceira via aos principais filosofias que entravam que se opunham. É uma terceira via absolutamente necessária para o homem, que é a via da pessoa humana. Então, um dos personalistas, né, e esse cara que é muito importante, o próprio cardeal Ratzinger e o cardeal Wojtyła reconhecem que ele influenciou muito a filosofia deles, que é o Martin Buber. Martin Buber, ele desenvolveu a filosofia do diálogo, tudo é diálogo. E a gente vê que atualmente tudo é diálogo mesmo. Todo mundo fala em diálogo, não sabe, ninguém sabe o que é diálogo, mas fala que tem que dialogar. Sim. Então, quem que ele era, né? Ele era um rabino judeu, especialista na Cabala e era hassidista. Não sei. Mas, não, assim, ele de fato era rabino, ele era judeu, cabalista e hassidista. Hassidista é aqueles judeus que gostam de ficar dançando. Se vocês forem na Wikipédia, tem tudo isso, não estou inventando nada. Então ele vai falar, a vida e o pensamento encontram-se diante da mesma problemática. Assim como a vida crê facilmente que tem de escolher entre individualismo e coletivismo, assim também o pensamento opina falsamente que tem de escolher entre uma antropologia individualista e uma sociologia coletivista. A alternativa excluída genuína, uma vez que se dê com ela, nos mostrará o caminho. E essa alternativa, ele responde na obra dele, que é o homem, a pessoa humana. É uma opção a favor da pessoa. Então, eles vão pegar aquilo que tem de bom do individualismo e do coletivismo. Do individualismo, a defesa dos direitos do sujeito, e dos coletivismos, a tensão ética para a construção de um projeto comum. Os limites vão ser a primazia da pessoa diante da sociedade, equilibrada por uma correlativa obrigação de servir essa mesma sociedade através de um compromisso que pode exigir graves sacrifícios. Seria a via média entre o burguês liberal e o comunista fanático. Então, o problema é que essa via média é extremamente larga e tem de tudo nela. O equilíbrio é a defesa dignidade da pessoa humana. Então, o centro vai ser o homem em tudo.
Nada pode se sobrepor ao homem. Tudo que tem que respeitar a consciência do homem, e o homem só pode, e nada pode agredir a consciência do homem. Então, pega aí a dignidade da pessoa humana e a autonomia do sujeito moral do Kant. Agora, nós temos várias abordagens personalistas, né? Então, nós temos várias pessoas aí, Emmanuel Mounier próprio, Jacques Maritain, Gabriel Marcel, Maurice Nedoncelle, Karol Wojtyła, Emmanuel Levinas, Martin Buber, Teilhard de Chardin e Romano Guardini. Todos eles diziam ser filhos, de alguma forma, do personalismo. E vocês veem aqui que tem aí quase que um panteísmo do Teilhard de Chardin, junto com um pseudo-tomismo do Jacques Maritain, até a filosofia do diálogo de um rabino judeu cabalista, um papa, então tem de tudo mesmo. Romano Guardini, ele é considerado até conservador pelos teólogos modernos, né? Pelos teólogos modernos, não pelos teólogos tomistas. Então, nós temos aí uma influência grande do Kant e da dignidade da pessoa humana. Essa dignidade é a dignidade de um ser racional que não obedece a nenhuma outra lei que aquilo que ele dá a si mesmo. É a pessoa no centro de tudo. Até e aí a gente deixa de lado até a questão da natureza e da lei divina revelada. Para ele respeitar, ou para o homem respeitar a lei, ele tem que, antes de tudo, eles aceitá-la, compreendê-la e auto-impô-la. No reino dos fins, tudo tem um preço, uma dignidade. Aquilo que tem preço pode ser substituído por algo equivalente. Em troca, o que se encontra por cima de todo o preço e, portanto, não admira nada equivalente, isso tem uma dignidade. Ou seja, o homem tem uma dignidade porque ele não tem um preço e porque ele se autodetermina. Isso daqui nós vemos na Memória e Identidade, do cardeal Wojtyła. Uma norma personalista inspirada no imperativo categórico. Essa norma, no seu conteúdo negativo, revela que a pessoa é um bem que não se coaduna com a utilização, visto que não pode ser tratada como um objeto de prazer e, portanto, como um meio. Isso daí é Kant. O seu conteúdo positivo aparece paralelamente. A pessoa é um bem tal que só o amor pode ditar a atitude adaptada e válida a seu respeito. E isso é que o mandamento do amor enuncia. Então, só que aqui tem cuidado, né? Atenção. A gente não deve supervalorizar a influência de Kant no personalismo. Porque quando a gente fala em Kant, a gente fala em toda uma carga epistemológica e toda uma ética que é muito maior que a dignidade da pessoa humana e a autonomia do sujeito moral. É muito mais que isso. E toda essa parte epistemológica e todo o resto da ética kantiana não foram adotados pelo personalismo nem pelos personalistas. Então, essa influência é limitada a esses dois princípios e colateral. Mas não... O kantismo não influenciou a estrutura do personalismo em si. Então, nós temos Kierkegaard, né? Que é a filosofia dramática do existencialismo, né? A importância do indivíduo singular. Então, para ele, Kierkegaard, o homem singular que precedeu a nação da pessoa é o indivíduo realmente existente, valioso por si mesmo, único e irrepetível, imerso em uma existência singular na qual deve decidir seu destino diante dos homens e diante de Deus. O que existe é o homem singular. A gente não vai falar em natureza humana, a gente não vai falar em conceito de homem. Não, cada homem é um. Oxe. Atualização do Windows. E que ele decide de acordo com as suas experiências, de acordo com a sua consciência, o seu destino, sozinho, sem ajuda de ninguém, de forma dramática. Então, nós temos aí a primazia do indivíduo. O indivíduo singular se apresenta como valor primário e absoluto por excelência, a ponto de alçar-se acima do próprio gênero.
a humanidade. Então, antes da humanidade, existe o homem singular. É ele que existe. E ele constrói a sua própria humanidade. Daí a questão da interpessoalidade e a relação com Deus pessoa. Até então, o espírito humano era definido por sua relação com os objetos, relação de conhecimento. Objeto diante da consciência, relação da vontade, objeto como bem desejado. Ou seja, até então, o pessoal era atomista. Não é bem assim, mas é interessante. A contribuição de Kierkegaard põe em primeiro lugar a relação com a pessoa de Deus. O espírito humano se define muito mais pelas suas relações pessoais que por sua relação com os objetos. Então, o homem vai se construir através do diálogo, através da sua interpessoalidade, através da sua interrelacionabilidade. O homem não se define pelo seu conhecimento e pela sua vontade. Ele se define pela construção conjunta de si mesmo, através do diálogo. Então, não existe uma natureza que se impõe ao homem. O homem se constrói. Então, Kierkegaard dá um caráter dramático e angustiante à vida. Por quê? Porque o homem vai estar sozinho diante das suas decisões. A escolha moral entre bem e mal é inevitável. A individualidade e a repetibilidade da experiência pessoal fazem com que as referências para a decisão sejam escassas e únicas. Então, ele depende da sua liberdade para... O homem que é finito e limitado depende da sua liberdade em uma existência dramática, porque ele tem que escolher entre o bem e o mal, sem ter muito, estando sozinho. E porque essa decisão que ele vai tomar, os seus atos, vão determinar aquilo que ele é. E isso é irreversível. E daí a gente vai chegar mais tarde, né, em Sartre, né, no existencialismo, que a existência precede a existência. Primeiro o cara depois ele vai determinar aquilo que ele é, aquilo que é a sua essência. Primeiro o homem se encontra no mundo, depois ele se define. Isso mais tarde vai gerar o caos com a teoria crítica, construtivismo, escola de Frankfurt, e vai chegar aí no... O homem se define tanto que ele define se ele é um cachorro ou um homem. Se ele qual o gênero. Isso daí vai cair no construtivismo. Mas o que interessa para a gente no âmbito do personalismo? Que o homem é livre e se constrói pelas relações interpessoais. Tendo já um núcleo de humanidade, a liberdade dele não é tão dramática para o personalismo, mas... Existe uma humanidade, mas essa humanidade vai se construir pela relação com o outro. O Husserl e a fenomenologia, né? O retorno às coisas mesmas tal qual elas se apresentam à inteligência, né? Então, sair do subjetivismo total e superar o idealismo, né? O percebido é fruto da consciência, e superar o cientificismo, positivismo, que acusavam todo o sistema filosófico de subjetivismo, e retornar às coisas mesmas por meio da experiência pessoal, que é o que eu já falei. É um novo sistema filosófico para abordar a realidade, colocar-se diante da realidade, eliminando todos os preconceitos e visões preconcebidas, para tentar ver o que essa apresentava, para captar a essência em toda a sua natureza epistemológica, tal qual elas são percebidas pela subjetividade do sujeito pensante. Então, seria uma abordagem respeitosa da realidade, sem rejeitar a subjetividade ignorada pela escolástica. Então, nós temos a escolástica, São Tomás, que quer agredir, segundo eles, né, e segundo um curso de teologia do corpo que tem na internet, quer agredir o intelecto do homem. Imagine só o homem ter que aceitar que o sino é um sino porque ele é um sino, porque ele tem uma forma de sino. Isso é uma agressão à subjetividade do homem. Não, tem gente que fala isso mesmo. Então, você tem que respeitar a experiência que o homem tem com o sino, e a partir da experiência pessoal que ocorre no interior dele, conduzir a ele, eventualmente, à realidade externa de que tem um sino na mesa. Então, seria uma abordagem respeitosa da subjetividade do sujeito pensante.
Então, vamos falar de São Tomás, né? Por que ele está aí? Porque a maioria dos personalistas surgiram no meio da Igreja Católica, o próprio Emmanuel Mounier, e porque o tomismo estava presente em todos os filósofos e teólogos católicos da época. Mas, e aqui quem fala é o Burgos, e não eu, existe uma incompatibilidade radical entre o personalismo e o tomismo. E acho que já deu para perceber mais ou menos que não dá para se dizer tomista quando você é personalista e fenomenólogo. Não dá, é impossível. Então, existe uma relação mais ou menos distante. Personalistas consideravam que não mais podia apresentar o tomismo ao mundo moderno tal qual ele existia na época. Então, isso daí, eles falavam, não dá mais para a gente continuar sendo tomista tal qual São Tomás era. Então, eles vão atualizar o tomismo de duas formas, né? Ou reformulando, né? Ou seja, desenvolver uma filosofia personalista com elementos tomistas, como fez Cardinal Mercier, Karol Wojtyła, Edith Stein. Ou pegar um tomismo e colocar termos personalistas, como fez o próprio Emmanuel Mounier. Porque você vê que para o Emmanuel Mounier, a parte filosófica é mais escassa, é mais uma abordagem sociológica. Mas, o que tem São Tomás aqui? Sobretudo a questão da noção de pessoa divina. E aqui o negócio fica bem tenso, né? Porque eles se dizem tomistas sobretudo por causa disso. Então, nós temos noção de pessoa. Então, vamos começar aqui pelo segundo ponto, né? São Tomás define pessoa, ele pega a definição de Boécio. O que é pessoa? E daqui tá. São Tomás, primeira parte, questão 29, artigo 1, corpus. Personas racionalis natura individua substância. A pessoa é uma natureza racional, uma substância individual de natureza racional. Substância individual de natureza racional. Ou seja, uma substância que é individual e tem uma natureza racional. Ou seja, uma coisa que pensa. Se tem uma coisa e essa coisa pensa, é uma pessoa. E daí, mais tarde, na questão 40, artigo 2, corpus, no final, ele vai falar, tá, mas então como que a gente diz que em Deus tem pessoas, né? Então, ele vai dizer que em Deus tem pessoas, porque em Deus a pessoa é uma relação subsistente. Então, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é uma pessoa porque há uma relação subsistente que é a paternidade. Para o Filho, a filiação, e para o Espírito Santo, a processão. Então, são relações que existem por si mesmas. E daí ele vai explicar de uma forma complexa, que não cabe discutir aqui, por que essas relações subsistentes são pessoas. Não é o nosso objetivo aqui. Até porque não é fácil. Mas, então, ele vai dizer, a gente vê muito bem, que para São Tomás, pessoa é uma substância individual de natureza racional. E depois, ele vai explicar por que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são também pessoas. Certo? Então, a definição de pessoa é essa, natureza racional de substância, substância individual de natureza racional. No entanto, esse pessoal, o que eles fazem? Eles deixam qualquer tomista louco. Por quê? Porque eles vão dizer, São Tomás diz que pessoa é uma relação subsistente. O homem é uma pessoa porque ele é relacionável. Ou seja, vai pegar a definição de pessoa para Deus e vai aplicar no homem. Que é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque o homem não é Deus. Então, a gente não é onipotente, não é onisciente, etc. A gente não é eterno, embora a gente tenha uma alma imortal, etc. Mas a gente não existe em toda a eternidade. Então,
nós temos, evidentemente, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas a gente não é Deus. Então, a gente não pode aplicar a definição de pessoa divina para a pessoa humana, porque a pessoa humana não é divina. E se você quer fazer isso, pelo menos não diga que você é tomista, porque São Tomás não diz isso. Então, justamente, havia uma crise do cristianismo na Europa, então o pessoal vai tentar pegar aquilo que eles acham que é interessante das filosofias modernas e inserir na filosofia e na teologia católica. Então, nós temos aqui alguns princípios do personalismo dito cristão, que não é exclusivamente católico, que é a dignidade da pessoa humana, a autonomia ou autodeterminação do sujeito moral, a interioridade e a subjetividade, ou seja, toda ação e todo conhecimento vem do interior do homem e não da realidade externa, porque ele vem da experiência do homem, e a subjetividade, ou seja, o homem é eminentemente sujeito. Ele não é objeto de conhecimento, e ele que determina, a determinação do conhecimento vem dele e não da realidade externa. Relacionabilidade, ou seja, como eu falei, aquilo que para os personalistas faz com que o homem seja pessoa. O homem, ele é um ser relacionável. Então aqui a gente exclui, isso vai ser muito importante depois para entender a teologia do corpo, a gente exclui a definição de Aristóteles e São Tomás que o homem é um animal racional. Porque quando se diz isso, você está fazendo o homem um objeto de conhecimento. O homem não é objeto de conhecimento. O homem é sujeito de conhecimento. E esse conhecimento vem da experiência. Justamente, o que faz com que o homem seja homem? Que ele vai ao encontro do outro. Ele é relacionável. Ele se constrói a partir do outro. É isso que faz dele, é isso que determina a sua humanidade. Relacionabilidade e comunhão, evidentemente. A comunhão é algo extremamente importante para os personalistas, porque o homem só é homem se ele vive em comunhão com o outro. Sem o outro, existe um vazio angustiante no homem. Então, nós vamos ter aí a construção interpessoal da pessoa. A pessoa humana se constrói por meio da sua interrelacionabilidade com o próximo. E aqui nós vemos Bento XVI, Caritas in Veritate. De natureza espiritual, a criatura humana realiza-se, ou seja, ela é humana, onde? Nas relações interpessoais. Quanto mais vive de forma autêntica, tanto mais amadurece a própria identidade pessoal. A pessoa humana é uma pessoa humana porque ela se relaciona com os outros. Não é isolando-se que o homem se valoriza a si mesmo, mas relacionando-se com os outros e com Deus, pelo que essas relações são de importância fundamental. Então, a importância não é a razão, não é o intelecto. E a gente vai ver, não é nem tanta graça. Mas ela vai ao encontro do outro, ela vai ao encontro de Deus por meio da sua relacionabilidade. E isso a gente vai ver que vai criar toda uma confusão na ordem natural e ordem sobrenatural. O homem vai ser, a partir daí, o homem vai ser capaz de atingir um objetivo sobrenatural, chegar até Deus, por meio de um meio natural, que é a sua natureza humana relacionável. O homem tem na sua natureza um meio para chegar até Deus. E daí a gente pergunta, e a graça? E a graça, né? Então é um problema. É um problema que vai justamente diretamente contra São Tomás, que diz que o homem é homem porque ele tem a razão, que faz ele semelhante a Deus, e que ele necessita da graça para chegar até Deus. E também vai contra São Tomás num princípio filosófico, né, que é tirado de Aristóteles, né? A natureza humana é determinada por um acidente, que é a relação. A relação não constitui a essência do homem, mas é um acidente. Um acidente, então, ainda um acidente considerado fraco, porque necessita de uma outra coisa, de uma substância. Então, vamos terminar aqui falando do personalismo fenomenológico de Karol Wojtyła, né?
O pensamento de Karol Wojtyła se enquadra plenamente no personalismo e no método fenomenológico. Então, a experiência vivida deve anteceder qualquer análise do que o homem é, de como age, ou de como as pessoas agem sobre ele. Então, a experiência precede o conhecimento do homem, que o homem tem de si mesmo, precede a sua ação e precede também a ação das outras coisas sobre ele. A experiência é soberana. É uma premissa irredutível da subjetividade humana e da personalidade humana, qual não pode, sob nenhum pretexto, ser reduzido a um objeto de observação. O homem não pode conhecer o homem, senão enquanto ele experimenta o que ele é. Não é um objeto de observação, mas o homem é eminentemente sujeito. O homem é uma subjetividade que não pode ser reduzida ao mundo. O homem não pode se reduzir a um objeto do mundo. Ele existe no mundo enquanto sujeito. Então, ele não pode ser um objeto de estudo. Porque tudo aquilo que ele conhece a partir da sua própria experiência. Então, aí existe uma crítica à concepção aristotélica de homem como animal racional. O homem, isso daí objetifica o homem. O que o homem é? O homem é sujeito de experiência. Então, a irredutibilidade do homem. O homem, em sua essência, não pode ser conhecido. Senão, o homem não pode conhecer a sua essência. O que é essencial nele é manifestado, e não conhecido, é manifestado através da sua experiência, da experiência de consciência. Então, o homem deve permanentemente esforçar-se por descobrir o seu próprio mistério e por realizar novas e mais amadurecidas expressões do seu modo de ser. Então, ele tem que experimentar o ser homem, tem que ter experiências. Então, o método fenomenológico busca a melhor forma de conhecimento do homem. Busca entender as experiências e a estrutura do conteúdo da experiência. Então, isso não é estudar o que o homem pensa, o que o homem faz, o que o homem é. É estudar aquilo que ele experimenta. Porque cada homem é individual. Ele se constrói por meio da sua experiência. Então, a gente não pode ter um conhecimento do homem enquanto homem. A gente tem conhecimentos da individualidade. Daquele homem singular que tem suas experiências próprias, sua vida própria, sua bagagem própria. A gente não pode estudar o homem enquanto objeto. Mas a gente só pode estudar as experiências que o homem tem. Então, isso daí se afasta brutalmente de São Tomás. Então, nós temos duas formas de compreensão do homem: a cosmológica e a personalista. E aqui citar Karol Wojtyła. A cosmológica é a compreensão do homem enquanto um objeto no mundo. A personalista é o homem enquanto sujeito, pessoa humana. A última irá complementar a primeira, posto que a subjetividade da pessoa também é algo objetivo. Então, aqui a gente vai entrar numa parte bem complicada. Então, a subjetividade da pessoa também é algo objetivo. Então, você vê que ele está tentando tirar um pouco do subjetivismo total. A subjetividade da pessoa também é algo objetivo, pois é um objeto de experiência. O homem, enquanto sujeito, determina externamente o objeto da sua ação. Então, justamente, eu vou martelar a mesa, estou martelando a mesa. Eu determinei o meu objeto da ação. Mas, apesar de ser ele quem determina o objeto da sua ação, esta se volta para ele e determina ele. Então, aquilo que eu estou fazendo está me determinando, porque eu sou o fulano que está martelando a mesa. Isso também me muda de alguma forma. Então, o homem determinado pela ação, martelar a mesa, que ele mesmo realiza, reconhece-se como autor dessa ação. Deus falou: nossa, eu estou martelando a mesa. Eu estou me reconhecendo aqui nessa experiência que eu estou vivendo. Eu sou o homem que está martelando a mesa. E esta ação, ao determiná-lo, ou deixar nele a sua marca, caracteriza-o, formando a sua personalidade. Então, esse martelar a mesa meu está formando a minha personalidade. Mas, bom, coloque isso também nas interações interpessoais, né? Dessa forma, o homem é sujeito e objeto das suas ações. Então, o homem é sujeito, eu estou fazendo isso, mas eu também sou objeto. Porque essa ação está me determinando, essa ação
cria em mim uma experiência, essa experiência pode ser estudada. A fenomenologia de Karol Wojtyła se caracteriza como sendo a fenomenologia da consciência da pessoa atuante. Então, o homem que age, ele pode conhecer a sua experiência tal qual ela é determinada pela sua consciência. Então, o homem é sujeito e objeto das suas ações que se realizam no mundo e que são reconhecidas como espelhadas pela consciência que se tem no mundo. Então, o que eu vou estudar, o que a fenomenologia de Karol Wojtyła vai estudar é a ação que se realiza no mundo e que essa ação é espelhada pela consciência do homem, que vê, eu estou fazendo isso. Nossa, eu estou tendo experiência, eu posso estudar essa experiência. Então, escapa do idealismo e, ao contrário, resgata um certo realismo crítico, né? Então, foge do subjetivismo total e vê algo de concreto que pode ser estudado. A consciência do homem não constitui as ações do homem no mundo, nem constitui o mundo em que se realizam as ações. Então, a consciência não está determinando. A consciência não é a ação do homem e também a consciência não é o mundo, porque o mundo não é criado pela consciência, não é um subjetivismo total. Mas a experiência vivida reflete a consciência. Essa experiência que eu vou estudar reflete a minha consciência do mundo. Então, o homem não pode se estudar diretamente, mas ele pode estudar a sua experiência, que reflete, é um espelho da consciência que ele tem. Em sua experiência vivida, o homem se percebe só e vazio. Então, o homem vai lá, ele tem a sua experiência. A experiência de que ele está vazio, falta algo nele. E esse vazio só é preenchido pelo encontro do outro. Então, claro, ele vê o homem como um ser relacionável. Aqui a gente entra no personalismo, sai da fenomenologia e entra no personalismo. Ele vê o homem como um ser relacionável. Ora, se eu não estou me relacionando, está faltando uma parte essencial de mim. É como se o homem parasse de pensar, assim, numa visão tomista, né? Para São Tomás, seria não se relacionar para o cardeal Wojtyła é mais ou menos como que para São Tomás o homem que não pensa. Então, ele está negando algo da sua essência. Então, ele necessita do outro para preencher o vazio que ele encontra em si mesmo. E o amor é a forma mais completa de preenchimento e relação da pessoa. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e como em Deus, Santíssima Trindade, realiza-se a perfeita comunhão amorosa de três pessoas. A gente está passando já para a teologia, né? Formada por essa filosofia fenomenológica e personalista. Assim também, o vazio que há no homem requer a comunhão amorosa com o outro. Então, justamente, ele pegou um atributo de Deus, colocou no homem, né? Então, ele faz essa comparação, que é mais que comparação, a gente vai ver. Então, assim como o Deus não tem como não haver a comunhão da Trindade, então no homem também tem que ter essa comunhão que se realiza de forma mais perfeita na relação conjugal. Também na abertura para o outro, na família, na comunidade, etc. Então, nós temos aí uma síntese de São Tomás, um pouquinho, de personalismo cristão, de fenomenologia husserliana e da filosofia dos valores de Max Scheler, que daí criou essa fenomenologia da consciência da pessoa atuante, do cardeal Wojtyła. Então, a gente termina aqui a parte filosófica, mas depois à tarde a gente vai ver a parte da teologia do corpo em si. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, no Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.